Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela TV Evangelizar, também pela Rádio Diocesana, pela Rede Sim. Amados irmãos e irmãs, queridos bispos, irmãos no episcopado, queridos padres, diáconos, religiosas e religiosos, seminaristas, leigos e leigas, autoridades presentes nesta celebração, irmãos e irmãs que rezam conosco pelos meios de comunicação que transmitem esta celebração eucarística. Louvado seja Deus que nos concede a graça de celebrar mais uma vez a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Em especial São Pedro, padroeiro desta diocese e desta cidade de Cachoeiro de Itapemirim. O documento de Aparecida nos ajuda a entender que a devoção aos santos é um dos lugares de encontro com Jesus. Assim, a cada ano, esta festa nos reúne a todos ao redor de São Pedro, para ouvir novamente com o coração aberto a missão recebida e os desafios que comportam a sua profissão de fé apostólica. Queridos irmãos e irmãs, hoje, ao redor de São Pedro, escutamos o Evangelho de Mateus, capítulo 16. Ao contemplar esta cena bíblica, imaginemos Jesus olhando para cada um dos apóstolos e perguntando: quem vocês dizem que eu sou? Agora, imaginemos Jesus dirigindo seu olhar carregado de esperança em direção a todos os presbíteros, a todos os diáconos, a todos os agentes de pastorais e a todos os leigos e leigas da nossa Igreja Diocesana, a nós bispos, dirigindo a nós as mesmas perguntas. Quem vocês dizem que eu sou? Quem sou eu para você? Como aos discípulos, essa é a pergunta pessoal de Jesus a cada um de nós. Só a um amigo se pergunta: que pensas tu de mim? O amigo terá coragem de dizer. Para responder a tal pergunta de Cristo, são necessárias duas condições. A primeira, conhecê-lo intimamente, isto é, com a experiência da fé. A segunda condição vai além disso, amá-lo de verdade, ou seja, ouvir e praticar a sua palavra a exemplo dos apóstolos. A cena bíblica, carregada de esperança, além da contemplação, conduz também à reflexão. Hoje queremos refletir, destacando duas afirmações e, consequentemente, as suas implicações para a nossa realidade atual. A primeira, de São Pedro, que diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Depois, outra afirmação do próprio Jesus que diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Vejamos alguns detalhes destas duas afirmações. Pedro, em nome da primeira comunidade, por uma inspiração divina, proclama que Jesus é o Messias, Filho do Deus vivo. Percebemos que Pedro foi além das imagens limitadas que as pessoas tinham de Jesus. E quem sabe muitos ainda hoje têm.
De acordo com o projeto de Deus, nós também devemos confessar que Jesus é o Cristo, Messias, o Filho de Deus. Como afirma o Catecismo, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é necessário para ser cristão. Quando nós confessamos que Jesus é o Filho de Deus, nós estamos, com São Pedro, colocando Jesus no centro da nossa vida, para viver para Cristo e viver de Cristo que morreu por cada um de nós. Cristo é o centro da nossa vida. Vamos dizer juntos? A segunda afirmação parte de Jesus para Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Jesus confia a Pedro um encargo pastoral muito importante na constituição da nossa igreja. Ele é a pedra. Claro que Jesus é a pedra principal. Pedro é a pedra. Pedro é o nosso primeiro Papa, que recebeu de Jesus essa missão de atar e desatar. Aqui vale lembrar aos irmãos e irmãs que a missão de Pedro e dos seus sucessores, que nós chamamos de Papa, é de conservar a fé e dar testemunho de que essa ação provém de Deus. Por isso que nós devemos rezar muito pelo ministério do Papa. Para nós hoje, Papa Francisco, que tem uma missão muito importante de manter a unidade e preservar a nossa tradição, a nossa doutrina e a nossa fé. Quem ama Pedro e o compreende, ama a Igreja, ama Jesus Cristo e ama o seu povo. Irmãos e irmãs, Jesus deu a São Pedro as chaves do reino dos céus, simbolizando responsabilidade e autoridade. Hoje, repito, em comunhão com o Papa Francisco, somos chamados a exercer nossa fé com responsabilidade na reconstrução de um novo mundo, de uma nova sociedade, de um novo ser humano, no fortalecimento da identidade das nossas comunidades eclesiais de base. Somos chamados com responsabilidade e autoridade, em comunhão com o Papa Francisco, a continuarmos a edificar uma igreja sinodal, ou seja, uma igreja em que todos caminhem juntos. Nós somos uma igreja sinodal, todos, que caminha junto. Somos chamados com responsabilidade e autoridade, em comunhão com o Papa Francisco, a continuarmos a edificar uma igreja, comunidade de comunidades, que exerce a sua ação missionária, superando um dos maiores obstáculos da atualidade. Barreira que obscurece o convite e a experiência do amor de Deus, ou seja, o fechamento em si mesma, como Francisco nos diz. Hoje, a tragédia da igreja é que Jesus continua a bater a porta, mas por dentro, para que o deixemos sair. Muitas vezes, acabamos por ser uma igreja que não deixa sair o Senhor, que o tem como coisa própria, enquanto Ele veio para a missão e quer que sejamos missionários,
Que bonita a citação do Papa Francisco. Nós somos uma igreja em saída, todos. Não podemos ser cristãos, pessoas, grupos, igreja, fechados em nós mesmos. Somos chamados com responsabilidade e autoridade, em comunhão com o Papa Francisco, a continuarmos a edificar e restaurar nossas comunidades para a capacidade de acolher e reconciliar. Acolher e reconciliar. Vamos repetir? Somos chamados com responsabilidade e autoridade, em comunhão com o Papa Francisco, a acompanharmos o Senhor, que se coloca em saída e clama aos batizados para sempre segui-lo. O Senhor ressuscitado não aceita ficar contido nos limites territoriais de nossas comunidades, paróquias, diocese, nem em nossos limites pessoais, muito menos. Como suplica o Papa Francisco, oxalá todos nós, batizados, nos disponhamos a sair de novo, cada um segundo a própria condição de vida, para iniciar um novo movimento missionário, como nos alvores do cristianismo. O Papa nos convida à missão. Somos chamados com responsabilidade e autoridade, em comunhão com o Papa Francisco, em nossa diocese, a viver uma igreja sinodal, uma igreja aberta à missão, o que significa colocar em prática o compromisso pastoral assumido na nossa Assembleia Diocesana de outubro passado, que nos aponta para uma igreja que se estrutura em pequenas comunidades eclesiais de base, paróquias que se configuram como comunidade de comunidades, uma igreja mais carisma que instituição, uma igreja aberta à missão como imperativo universal, comprometida com o reino de Deus, em saídas às periferias, em comunhão e sintonia com as atuais causas da humanidade. Cuidado responsável para com os conselhos pastorais em seus diversos níveis, de maneira especial para com os conselhos de pastorais comunitários, que no exercício de vivência sinodal garantem a identidade e nosso jeito de ser igreja. Uma igreja diocesana que assume com autoridade o cuidado responsável para com as juventudes, que incentiva a cada batizado a formar ou multiplicar os grupos de círculos bíblicos. Círculos bíblicos que são o nosso carro-chefe. Quantas comunidades das quase 1.050 que temos na diocese surgiram a partir dos círculos bíblicos. Quem aqui que já participou ou participa de círculo bíblico? Levante a mão. São quase todos. Círculos bíblicos, ampliando a reflexão, a partilha e vivência comunitária e eclesial da palavra de Deus, que por meio das celebrações e vivência promova uma espiritualidade que resgate o ardor pela vida em comunidade, pela amizade sincera, que supera qualquer divisão entre os irmãos e irmãs. Somos chamados
com responsabilidade e autoridade, em comunhão com o Papa Francisco, em meio a tantos desastres, a tomarmos consciência de que temos uma vocação de defesa da sustentabilidade do meio ambiente. Precisamos tomar consciência de que cabe a cada batizado, a cada batizada, a missão de defesa da obra de Deus para a salvação do planeta e da humanidade. Nós ficamos abismados quando ouvimos certas expressões, quando ouvimos e vemos certas situações. Nessa semana, lá em São Paulo, na Câmara Municipal, os mesmos que no início do ano tentaram fazer uma CPI contra o padre Júlio Lancelotti, que leva comida para os pobres. Não conseguiram porque a sociedade reagiu. Os mesmos, pasmem, nessa semana aprovaram na Assembleia de São Paulo uma multa de 17 mil para quem der comida para os moradores de rua. Isso é de abismar. Jesus hoje receberia multa na multiplicação dos pães. Ele receberia multa, porque ajudar os pobres é proibido para muita gente. Nós somos chamados a cuidar-nos uns dos outros e a cuidar da criação. Irmãos e irmãs, precisamos olhar para o meio ambiente, para o nosso planeta, e como igreja, comunidade de comunidades, não apenas esperarmos as respostas, precisamos ser resposta à preservação da casa comum, encontrando novas práticas de como educar para o cuidado com a vida, na luta contra o desperdício, assumindo novas maneiras de economizar energia e água, tornando inclusive nossas paróquias, nossos templos sustentáveis, como uma forma de louvar a Deus. Enfim, irmãos e irmãs, que possamos, como São Pedro, ser firmes em nossa fé, confiar na verdadeira identidade de Cristo e responder ao chamado para construir uma vida e uma comunidade fundamentadas no amor e na verdade de Deus, na verdade que é Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.